Olá, Aldemir S. Santos por aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco mais da história dos CLPs, dos PLCs, como é usado na indústria, as suas vantagens, as suas aplicações e as suas modernizações de uns anos para cá dentro da área industrial, tá bom? Dentro das grandes montadoras de automóveis, dentro das grandes fábricas e dentro das grandes indústrias espalhadas pelo mundo todo. Fique comigo, acompanhe o vídeo, acompanhe a história, um pouco mais de conhecimento sobre a história do CLP, como surgiu, em que ano surgiu, em que década surgiu, e deixe seu like aí se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Vou contar uma breve história para vocês de como surgiu os PLCs, tá? Os controladores lógicos programáveis, CLPs, foram desenvolvidos na década de 60 nos Estados Unidos com a finalidade de substituir painéis de relés que eram muito utilizados nas indústrias automobilísticas para executar controles baseados em lógicas combinacional e sequencial. Por serem eletromecânicos, os relés que eram utilizados nos dispositivos de controles apresentavam diversas desvantagens, como problemas nos contatos, desgaste por contato repetitivo, dificuldade de modificação de lógica e necessidade de manutenção periódica. Então, dentro desses painéis fazia-se muita manutenção, então foi implantado ali o CLP, combinando com a lógica de programação e eliminando boa parte desses relés eletrônicos que faziam muito gastos com manutenções dentro desses painéis, dentro das linhas de montagem. A GM, General Motors, montadora americana de automóveis, tinha dificuldade em atualizar seus sistemas automáticos de montagem, pois sempre que mudava o modelo de automóvel ou modelo de produção, os técnicos passavam horas ou até mesmo semanas para executar manutenções em painéis de controle, mudando fiação, instalando mais relés, algo que trazia à empresa grande ansiosidade e baixa produtividade. Diante desses outros inconvenientes, com a evolução dos processadores, a GM desenvolveu o primeiro projeto de CLP para automatizar de forma eficiente o processo em sua linha de montagem. A partir desse momento, várias outras indústrias adotaram CLPs em sua linha de produção, e nos anos seguintes, a aceleração da tecnologia eletrônica, os controladores lógicos programados foram cada vez mais difundidos. A ideia inicial do PLC foi de um equipamento com as seguintes características resumidas: facilidade de programação, facilidade de manutenção com conceito de plugin, alta confiabilidade, dimensões menores que painéis de relés para redução de custos, preço competitivo, expansão em módulos, mínimo de 4.000 palavras na memória. Podemos didaticamente dividir os CLPs historicamente de acordo com o sistema de programação por ele utilizado. Então, com o uso do CLP, foram-se abandonando a ideia de usar mais relés eletrônicos para fazer a automação desses processos industriais, como a grande montadora a GM fazia. A partir daí, outras empresas foram adequando, tomando essa ideia e adequando as suas linhas de produções com o uso do PLC. Claro que faltou mão de obra especializada no mercado para fazer as programações desses CLPs, então valorizou muito a questão de programadores atuando dentro da área de programação na automação da indústria. Os computadores de primeira geração se caracterizam pela programação intimamente ligada aos hardwares do equipamento. A linguagem utilizada era Assembly, que variava de acordo com o processador utilizado no projeto do CLP, ou seja, para poder programar era necessário conhecer a eletrônica do projeto do CLP. Assim, a tarefa de programação era desenvolvida por laboratório junto à construção do CLP. Segunda geração, aparecem as primeiras linguagens de programação, não tão dependentes do hardware do equipamento possíveis pela conclusão de um programa monitor no CLP, o qual converte no jargão técnico compilação, é chamado de compilação. A instrução do programa verifica os estados de entradas, compara com as instruções de programa do uso e altera os estados de saídas. Os terminais de programação, ou maletas como eram conhecidas, eram, na verdade, programadores de memória EPROM. As memórias depois de programadas eram colocadas no PLC para que os programas do usuário fossem executados. Então, fazia-se a programação nesses computadores, lançava essa programação dentro dos PLCs e colocavam em funcionamento
para ver o processo automatizado funcionando dentro dessas programações, de acordo com essas programações que eram feitas. Vamos dar continuidade aqui a esse conhecimento. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, pessoal, esses PLCs, ele era muito usado dentro dessas montadoras. É tipo esse PLC aqui. O que eu tenho aqui é um PLC da Schneider. Ele tem as entradas digitais e as entradas analógicas e os módulos de expansão. Os módulos de expansão, eles também eram muito usados para processos industriais com a finalidade de aumentar ainda mais a produção, a qualidade da produção e a agilidade da produção dessas grandes montadoras, dessas grandes indústrias. Com o avanço da tecnologia, a consolidação do uso dos PLC no controle de sistema automatizado é frequente, e desenvolvimento de novos recursos, mesmo com os PLCs, temos um aumento da praticidade de processos industriais, não mais necessários de relés eletromagnéticos, com o uso aumentando a velocidade de produção e processos industriais. O PLC ele veio para modificar a modernidade da indústria, trazendo a agilidade dentro dos processos de produção. Muitos funcionários perderam cargos recorrente dessa modernização, porque a automatização de um processo reduz drasticamente mão de obras que antes eram contratadas para fazer o mesmo processo e às vezes com não tanta agilidade e nem tanta produtividade conforme essas automação com o uso do PLC. As vantagens. Dentre essas vantagens, com o uso de controlador lógico programáveis, podemos citar redução de custo em razão de grande número de relés e da necessidade de manutenção no CLP, torna-se uma opção mais viável. Então o uso do PLC ainda é uma opção mais viável, reduzindo então espaço dentro do painel elétrico, redução de relés eletromecânicos e também a facilidade de programação. Vamos ver aqui, imunidade a ruídos eletromagnéticos. O CLP conta com um sistema de isolamento contra ruídos elétricos. Facilmente configurável com racks modulares, é possível trocar módulos de entrada e saída de acordo com necessidades específicas. Facilmente programável, as linguagens utilizadas, ladder e bloco de funções, que é o ladder, ele é a linguagem universal. Ela é a mais usada para iniciantes de programação. O pessoal que está começando a programação dentro desse nível de programação, é usado bastante a linguagem ladder, pois é uma linguagem fácil de programação, é uma linguagem fácil de entender e é uma linguagem universal. Você encontra vários PLCs programados nessa linguagem. Grande flexibilidade em razão de linguagens utilizadas, torna-se mais fácil modificar uma lógica de processo. Então, se você quer alterar uma lógica de processo dentro do CLP, você só faz o acesso ao programa, modifica a lógica e modifica ali a função da máquina ou equipamento que você está fazendo a manutenção ou que você quer modificar o processo de produção dessa máquina ou equipamento. Grande flexibilidade em razão das linguagens utilizadas, torna simples modificar as lógicas do processo. Maior controle por ser um equipamento microprocessado. Traz ao usuário facilidade de interação com o hardware e via software. Assim, se torna muito prática e fácil a localização de falhas. Então você consegue identificar determinadas falhas, determinados problemas dentro de um painel elétrico com o uso do CLP, somente acessando a programação e mudando algumas lógicas de programação, você consegue resolver diversos problemas dentro de um painel elétrico que existe aí o CLP como um coração de um todo da máquina ali. Manutenção simples, muitas vezes o próprio CLP indica a existência de erro, com ausência de um sinal de entrada, por exemplo. Dentro da programação, o programador ele já faz essas programações de erros, que é alerta, que é erros de operacional,
Se há um erro dentro, um erro elétrico dentro do painel elétrico, você consegue visualizar na tela do CLP o que está acontecendo. Se é um disjuntor motor, se é um relé térmico, um sensor emitindo sinal para a entrada do CLP para executar determinada função que é necessário dentro daquela linha de produção. Recursos para processamento em tempo real e multitarefas. O controle em tempo real permite a exatidão muito maior e a execução de tarefas. Então você tem o controle em tempo real, você consegue monitorar todo o funcionamento da máquina em tempo real ali, acessando o programa, acessando a programação desse CLP, e você consegue identificar possíveis erros e possíveis falhas e alterá-las ali para fazer essas manutenções acontecerem para que a máquina trabalhe da forma que tem que trabalhar. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver o que podemos citar mais aqui sobre o uso do CLP. Ciclo de varredura. Durante o seu funcionamento, o PLC realiza uma sequência de operações denominadas ciclo de varredura. O tempo que o CLP leva para completar um ciclo denomina-se tempo de varredura ou scan time. Os fabricantes em geral fornecem o tempo de varredura para executar 1024 1K instruções lógicas booleana. Todas as tarefas realizadas pelo processo são executadas de forma sequencial, cíclica, enquanto estiver sendo alimentado. Claro que tem várias programações, várias linguagens de programação. A mais conhecida é a programação na linguagem Ladder, que é uma programação universal, usada bastante para programadores eletricistas que estão começando na área de automação. Usam muito essa linguagem Ladder por ser uma linguagem simples, por ser uma linguagem fácil de manusear e por ser uma linguagem de fácil entendimento. Para determinar como a saída do CLP atuará após receber uma informação de entrada, o programador insere informações no CLP na linguagem Ladder, que é como um idioma de comunicação do CLP. Então é feito esses programas na linguagem Ladder, é feito esses diagramas de programação de acordo com o funcionamento da máquina ou equipamento que o programador está programando, com todas as funções específicas dentro dessa programação Ladder. Então é feito os contatos auxiliar, contato NA, contato NF, bobina de atuação, tudo dentro dessa programação Ladder. E só então é inserido no PLC para que possa fazer o processo de varredura e fazer a leitura desses programas na linguagem Ladder. Os CLPs mais antigos eles só funcionavam na linguagem Ladder, utilizando exclusivamente a linguagem Ladder, mas atualmente, com o avanço da tecnologia de automação, outras linguagens já foram inseridas, utilizadas para desenvolver uma lógica de programação, como por exemplo diagrama de blocos, textos estruturados e diagramas também por grafisset. O ciclo de varredura do CLP, como dito anteriormente, o CLP funciona lendo os sinais entregues pelas entradas, toda decisão com base na programação inserida em seu CPU e atua as saídas. Então, todas as entradas recebem informação de sensores, de contatos de disjuntor motores, de contatos de contatoras e todas recebem essas informações de entrada e atuam como uma informação de saída para determinada função que o CLP irá dar a uma saída e toda função que o CLP dará à continuidade desse processo dentro da instalação de uma máquina para processos industriais. Conforme demandam os sistemas automáticos, esse ciclo de varredura é muito rápido, entre 1 e 100 milésimos por segundo, dependendo do CLP e do tamanho da programação inserida. Temos vários modelos, vários fabricantes de CLPs no mercado da indústria, tá? Vou citar alguns deles aqui. A Rockwell, que é um CLP de grande porte, com uma grande automação. A Honeywell, também é um CLP de grande porte, tem de pequenas aplicações, de pequenas automações, mas também tem de grandes, maiores automações. Os logos da Siemens, de pequenas programações, pequenas automações de maquinários. Da Schneider, tá? O Zélio da Schneider também segue a mesma linha do logo. O Nexo também segue a mesma linha do logo para pequenas automações.
o Schneider TM200CE40T para grandes operações, também, que é o modelo que eu tenho disponível aqui no Instituto. Esse é o modelo da Schneider, é o TM200CE40T. Ele tem 15 entradas e 23 saídas e também vem acompanhado dos blocos, dos módulos de expansões, tá bom? Aqui eu tenho 3 módulos de expansão. Esses módulos são parte separada do PLC e depende de acordo com o programa que você está desenvolvendo, você fazerá uso desses módulos auxiliares, tá? Esses módulos de contatos auxiliares. Temos também o CLP da Delta e HM da Delta, também para pequenas e grandes e médias, pequenas, médias e grandes automações. O uso do Delta também é muito requisitado na indústria, até pelo o acesso fácil ao software de programação, é um software gratuito. Da Schneider também temos o software gratuito, o Soul Machine Basic e o Visual Design, que é para programação da IHM da Schneider, e também temos as versões pagas, que você tem um pouco mais de ferramentas para desenvolver essas automações dentro desses PLCs. Bom, espero que vocês tenham gostado do pouco do conteúdo aí que eu passei para vocês sobre o conhecimento do PLC, como surgiu, aonde surgiu, alguns modelos de PLC, suas vantagens, suas funções e também alguns modelos disponíveis no mercado. Durante a semana eu vou trazer vídeos sobre outros assuntos, programação de soft start, inversor de frequência, a vantagem do uso desses equipamentos e, se possível, vou trazer aí um equipamento para vocês conhecerem dentro de cada linha, de cada marca existente no mercado ali, tá? Cada um tem sua função específica. Tem inversor de frequência que faz a função, você consegue trabalhar ele com a função da soft, tanto como controle de velocidade, como rampa de partida por corrente por partida suave, tá? Então você consegue executar esses dois processos dentro de um equipamento só, tanto controlar a velocidade ou também como fazer essas rampas de partida suaves com um inversor de frequência. Como um exemplo aqui, vou citar o CFW011 da WEG. Você consegue trabalhar ele tanto com controle de velocidade, também como rampa de partida. É um inversor bem utilizado, muito utilizado na indústria, até porque por essas programações que ele disponibiliza para você fazer essa determinada função. Então, em vez de você usar o soft start para fazer somente a partida suave, você utiliza o inversor, também consegue fazer o controle de velocidade desse motor usando esse inversor CFW011 da WEG. E se você se interessou um pouco mais sobre o assunto de programação de CLP, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, um link do curso do Renato Lúcio, que é da Treinar Serviços, tá? É um curso de PLC da marca Delta, IHM e o PLC. É um curso bem requisitado, eu indico esse curso para vocês, do nosso amigo aí, Renato Lúcio, da Treinar Serviços, tá? Ele disponibilizou aí esse curso para a gente estar disponibilizando para vocês, fazendo os estudos e aprender por um preço bem acessível, tá bom? É um curso que você vai aprender desde o início ali a programação de IHM e CLP na parte geral também, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo, eu vou trazer para vocês aqui o estudo sobre a soft start e o inversor de frequência. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.